A mãe de Paulo fez um bolo de chocolate de 300 gramas. Paulo comeu 1/6 do bolo. Em seguida, o pai de Paulo comeu 3/10 do que restou. Quantos gramas restaram ao final? Aqui só tem que ler com um pouco de atenção. O problema é extremamente simples, mas tem que ler com um pouco de atenção para não fazer as contas erradas, né? Então, em primeiro lugar, não precisa fazer figurinha, mas eu vou fazer uma. Essa daqui dá para fazer sem figurinha tranquilamente. Vou fazer só para... Como Paulo comeu 1/6, eu vou dividir então o meu inteiro aqui em 6 partes iguais. Total aqui são 3.000 gramas. O Paulo comeu 1/6, então ele comeu uma parte dessa daqui e restou isso aqui. Esse aqui é o que restou. Restou assim, restou após o Paulo comer. Restou após Paulo comer. Certo? Se ele comeu 1/6, restaram 5/6. Você pode raciocinar assim. Só que como é que eu faço para calcular 5/6 de 3.000? Então, sobraram 5. Você pode escrever sobraram 5/6 de 6.000, que é igual a... Quanto que é 5/6 de 6.000? 5/6. Perdão, 6.000 não, é 3.000. 5/6 de 3.000, quanto que é? Bom, para você saber quanto corresponde a cada uma dessas partes, deveriam ser iguais, tá? Aqui você vê que não está tão igualzinho, porque minha figura eu tô fazendo rápido. E não estou medindo, então tá ficando mal feita aqui a divisão, mas a ideia é que sejam partes iguais. 3.000 dividido por 6, você precisa dividir o 6.000, o 3.000 em 6 partes iguais, cada uma dessas vai caber 500, isso aqui é 3.000. Você vai dividir isso em 6 partes iguais e vai tomar esse resultado. Bom, aqui vai ficar 500. Cada parte dessa vai corresponder a 500. Aqui também é 500. Então, esse aqui é o que Paulo comeu. Isso aqui é o que restou. Se ele comeu 1/6, sobraram 5/6. Bom. Como é que eu faço para saber? 500 mais 500 mais 500 mais 500 mais 500 são 5 vezes. Multiplica o resultado por 5. Ou seja, 3.000 dividido por 6 é 500. Multiplica isso por 5. 2.000. Então, isso aqui é o que restou. Restou após Paulo comer, né? Após Paulo comer, restaram 2.500 gramas. Bom, muita gente fez o seguinte, né? Calculou 1/6 de 3.000, que é 500, e aí em seguida pegou o total 3.000 menos 500, que vai dar 2.500 do mesmo jeito, tá? É outra opção. Mas o fato é que depois disso, o pai de Paulo foi e comeu 3/10 do que restou após o Paulo comer. Só que lembra que restaram 2.500? Então, aqui você vai ter que fazer uma outra conta. De novo, não tem necessidade nenhuma de fazer figurinha dessas, mas eu vou fazer. Como o pai de Paulo comeu 3/10, o que sobrou, eu dividi essa figurinha em 10 partes iguais. Isso aqui é o que o pai de Paulo comeu. O pai de Paulo comeu. O pai de Paulo comeu 3/10. Se ele comeu 3/10, restaram o quê? Restaram 7. Restaram 7 décimos. Esse aqui é o que restou ao final. Certo? Mas qual é esse total aqui? Esse total agora, ele comeu 3/10 do que tinha sobrado. Ou seja, 3/10 de 2.500. Então, restaram. Novamente, eu estou fazendo só um rascunho. Não faça, não escreva desse jeito numa prova, porque você não tem o recurso do áudio para explicar. Então, tem que escrever tudo organizadinho. Só dando a ideia, porque eu tenho o recurso do áudio aqui. Bom, então restaram 7/10 de 2.500. Mas quanto que é 7/10 de 2.500? Bem, você precisa dividir o 2.500 nessas 10 partes iguais para descobrir quanto equivale 1/10 de 2.500 e depois vai multiplicar isso por 7, já que são 7 partes. Mas quando você divide 2.500 por 10, você vai achar, então 2.500, você deve dividir isso por 10 e em seguida pegar esse resultado e multiplicar por 7, já que você precisa de 7 partes dessa. Só que 2.500 dividido por 10 é 250. 250 vezes 7 é 1.750. Bom, então, cada parte dessa vai caber 250. Vai ficar 250, 250, 250. Em cada uma dessas 10 partes dá 250. Muitos alunos preferiram fazer, e está correto, fazer o seguinte.
calcula primeiro quanto que é 3 décimos de 2.500. Você vai achar 750. E aí no final, quanto que restou? 2.500 menos 750 vai dar a mesma resposta. Tá bom? Mesma coisa. Só que aqui, se você fizer desse jeito, funciona também, dá para fazer direto. E por fim, vamos então para nossa última questão, que é a questão extra. A questão extra é a seguinte. Marcos distribuiu uma quantia de figurinhas entre seus 3 amigos. Pedro recebeu 2/3 das figurinhas. Em seguida, André recebeu 4/5 das figurinhas que restaram. Por fim, as 4 figurinhas que sobraram foram dadas a José. E você quer saber quantas figurinhas o Pedro recebeu e quantas figurinhas Marcos distribuiu. Então, de novo, vamos começar por parte. Aqui não é difícil, mas tem que ler com atenção. Novamente, dá para resolver usando multiplicação de frações, dá para resolver usando equações, dá para resolver de um monte de maneiras diferentes. Nós vamos resolver usando o nosso recurso simplesmente da noção de fração, o que significa uma fração, e aí vamos fazer algumas figurinhas. De novo, a figurinha não é justificativa e não é obrigado a fazer figurinha, mas ajuda nesse primeiro momento, tá bom? Se você conseguir fazer direto, só escrevendo, mas tem que escrever o texto claramente. Tá? Então, Marcos distribuiu a quantia e o Pedro recebeu 2/3 das figurinhas. Então, eu já vou fazer uma figurinha aqui. Como Marcos recebeu 2/3, eu vou dividir essa minha figura original aqui em 3 partes iguais. E eu já sei que o Pedro recebeu 2/3. Então, Pedro recebeu isso aqui. Essa aqui é a parte que coube ao Pedro. Ele recebeu 2/3. 2 partes de um total de 3. Em seguida, André recebeu 4/5 das figurinhas que restaram. Peraí. Então, cuidado. O André recebeu 4/5 das figurinhas que restaram. Mas o que restou após Pedro receber as figurinhas? Pedro recebeu 2 partes. Então, restou o quê? Restou 1/3. Se o Pedro ficou com 2/3, restou 1/3 do total. Então, isso aqui já não vai existir. Eu vou olhar só para esse 1/3 que restou. Se o Pedro recebeu 2 partes, restou 1. Só que o André recebeu 4/5 das figurinhas que restaram. Então, desse total que restou aqui, ou seja, desse 1/3, o André recebeu 4/5. Então, eu preciso dividir isso aqui em 5 partes iguais e tomar 4 dessas partes. Então, vou dividir isso aqui em 5. Vou dividir isso aqui em 5 partes iguais. E eu sei que o André recebeu 4/5. Então, o André recebeu 1, 2, 3, 4. Isso aqui é o que o André recebeu. Do que restou após o Pedro recebeu esses 2/3. Então, isso aqui foi para o Pedro. O que restou? Restou só esse 1/3. O André recebeu 4/5. Então, dividi isso aqui em 5 partes e tomei 4 dessas partes. É isso que significa 4/5. 4/5 do que restou. Você pode fazer usando multiplicação de frações. Né? 4/5 de 1/3 funciona. Mas aqui eu estou usando a ideia simplesmente do que significa essa fração. Fechou? Então, pronto. Agora, por fim, as 4 figurinhas que sobraram foram dadas a José. Mas depois que você faz isso, que o Pedro recebe 2/3 e o André recebe 4/5 do que restou, o que sobra no final? Sobra só essa parte aqui. Sobra só esse 1/4, né? Perdão, 1/5, né? de 1/5 de 1/3. Ou seja, só sobra essa partezinha aqui do total. Então, isso aqui corresponde a 4 figurinhas. Se isso aqui corresponde a 4 figurinhas e essas 5 partes são iguais, cada parte dessa corresponde a 4 também. E, portanto, a pergunta é: quantas figurinhas Pedro recebeu? Bom, isso aqui é 4, isso aqui também corresponde a 4. Isso aqui é 4, já que essas 5 partes são iguais. Cada uma dessas partes são 4. 4 vezes 5 é 20. Quer dizer que cada 1/3 do total, cada uma dessas 3 partes grandes aqui, cada uma delas corresponde a 4 vezes 5, 20. Então, isso aqui é 20, isso aqui é 20 e esse aqui também é 20. Então, Pedro recebeu 20 mais 20, 40, ou 2 vezes 20, 40. Quantas figurinhas Marcos distribuiu? O total é 20, 40. Isso aqui também é 20, 60. Então, isso aqui é 40 e esse aqui é 60. De novo, isso aqui é só um rascunho, só uma ideia. Você deve escrever essas ideias com clareza no seu argumento. E aí pode usar as palavras que você achar mais interessante. É normal ter um pouco de dificuldade na hora de escrever isso, mas tem que começar a treinar. É a única maneira de você
melhorar na escrita. De um modo geral, muita gente tem dificuldade na hora de escrever, mas a ideia é que a gente treine para que possa transmitir a ideia clara para que outra pessoa que vai ler consiga entender. No caso de quem está gravando um vídeo ou falando no quadro, não tem necessidade porque tem um recurso do áudio, a pessoa está te ouvindo, você pode explicar. Mas na hora de um texto você só escreve exatamente aquilo que você pensou. Beleza? Então, essa é a correção da lista 9.